Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele. Nessas aulas, começamos sempre com o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Eu vou ler em árabe e irei traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o sacrifício financeiro, gastar no caminho de Deus, e a importância de generosidade e como isso impacta as nossas ações de dia a dia e como isso é importante nos olhos de Deus. E também aprendemos como é importante nós fazermos presentearmos aos nossos irmãos, como nós devemos ter uma relação de fraternidade e irmandade através desses presentes, doações um ao outro, né? Que isso é algo muito importante e saudável. Hoje, também vai ser algo semelhante, não exatamente sobre o sacrifício financeiro, mas sim como Deus Todo-Poderoso eh, gosta quando a pessoa demonstra em si mesmo a bênção, a misericórdia e hum, eh, todas as dádivas que Deus tem feito sobre a pessoa, né? Demonstrar através de seus vestimentos, seja o que for, né? Isso também é algo importante. Primeiro dito narrado pelo Hazrat Amr bin Shuaib, ele relata que, com base na autoridade do seu pai e seu avô, que santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: Allah gosta de ver os sinais de sua dádiva sobre seu servo. Isso quer dizer que Deus Todo-Poderoso gosta quando a pessoa demonstra essas dádivas, essas bênçãos através do seu vestimento. Isso pode ser vestindo uma roupa linda, uma roupa bonita, uma roupa agradável, vestindo um sapato, tênis ou qualquer coisa aparente, demonstrar. Isso também é uma forma de agradecimento. Uma vez, santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse, um dos companheiros do santo profeta, Hazrat Abu Bakr, disse que o profeta de Deus, eu tenho medo. Nós podemos, usar uma roupa linda, bonita, nova, assim? Será que isso não entra na arrogância, não entra na, você demonstrar para as pessoas e tudo isso? Santo profeta disse, não. Deus Todo-Poderoso é Jamilun. Ele é bonito. Ele é muito belo. Huwa yuhibbul jamal. Huwa yuhibbul jamal quer dizer que ele é bonito e ele gosta de beleza. Ele gosta de nobreza. Então, não tem mal nenhum de você vestir uma roupa bonita para você parecer bonito, lindo, para você ter um vestimento agradável. Não tem problema nenhum em isso. Mas sim, nós temos uma linha muito fina no meio, né? Isso pode cair para um lado ou pode cair para outro lado, né? Por exemplo, se enquanto o nosso entendimento e a nossa mentalidade, nossa intenção estiver pura,
de simplesmente demonstrar aquilo que Deus nos abençoou, concedeu, as dádivas de Deus, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa começa a ter arrogância, quando a pessoa começa a sentir algo melhor que os outros, aí começa a ter o problema. Por isso eu falei, a linha é muito fina, a fronteira, né? Aquela coisa do meio é muito, é, muito fino. A pessoa pode cair um lado ou outro. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência do que nós estamos fazendo, como as nossas ações podem ser interpretadas, como isso podem ser levados de uma forma positiva ou negativa, né? Então, isso tudo é importante ter em mente, porque afinal das contas, mais das ações, mais das coisas físicas aparentes, o que vale mais é a intenção da pessoa, né? Então, a intenção nunca vai morrer, a intenção sempre vai estar lá. O próximo dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira, ele relata que o santo profeta, que paz esteja sobre ele, diz, enquanto o profeta Ajub, que paz esteja sobre ele, se banhava, ele estava tomando banho nu, uma nuvem de gafanhotos do ouro caiu sobre ele. Começou a cair nuvens do ouro. Ele começou a recolhê-los com um pano. Ele começou a recolher essas coisas com o pano, né? Quando ouviu seu senhor chamá-lo, ô Jô, acaso não te tornei independente disso que vês? Que não te tornei independente de tudo isso? Você não é independente, você não é muito independente, sem preocupação com essas coisas materiais, objetos mundanas? O Hazrat Joe respondeu, sim, por tua honra, mas não sou indiferente às tuas bênçãos. Isso também é uma forma de demonstrar a humildade, que eu sei que você me abençoou muito. Eu sei que você tem muitas bênçãos, misericórdias, dádivas acima de mim. Mas se você me dá mais, eu não vou fingir indiferente. Eu não vou dizer algo que é indiferente. Obviamente, eu não vou ser uma pessoa que é muito é, a pessoa que é ganancioso, que fica muito apego com as coisas mundanas, objetos, né? Mas sim, enquanto suas bênçãos estão sendo demarrados em cima de mim, eu vou recolhê-los, eu vou pegá-los, porque isso é uma forma de reconhecer as suas bênçãos, de mostrar a humildade e, de outra forma, também dizer que quanto mais suas bênçãos forem, são poucos para nós, porque precisamos sempre as bênçãos e as dádivas de Deus Todo-Poderoso. Outro dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta, que paz esteja sobre ele, disse: olhe para aquele que está abaixo de você e não olhe para aquele que está acima. Como nós estamos falando sobre as coisas mundanas, a riqueza, as coisas, objetos, né, materiais, por isso o santo profeta falou que quando for para medir a riqueza, quando for para medir as coisas mundanas, objetos, a criatura de Deus, sempre deve olhar para baixo de você. Isso o ajudará a valorizar melhor as bênçãos que ele lhe concedeu. Que isso vai fazer, vai trazer uma sensibilidade de valorização. Você vai acabar com a inveja. Às vezes a pessoa olha para as pessoas que são mais abençoadas, porque essa corrida mundana sempre tem as pessoas que são melhores que outros. Qualquer pessoa que você pegar, uma pessoa rica, vai ter sempre um outro melhor que o outro, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa
uma pessoa que tem uma casa bonita, uma pessoa que tem um carro lindo, vai ter sempre alguém que vai ter uma casa melhor que ele, né? Um carro melhor que ele. Então, essa corrida nunca acaba. E isso traz uma certa inveja também dentro das pessoas, né? Então, o santo profeta diz que quando for assim, você deve olhar para as pessoas que são baixo de você, para que você valorize aquilo que você, porque às vezes a gente não valoriza, a gente esquece. Só quando nós perdemos que nós começamos a valorizar algo. Então, seria muito melhor a gente valorizar sem perder. E como podemos isso? Olhar para os outros que não têm isso. Mesmo a saúde, por exemplo. Cada parte do nosso corpo é uma bênção de Deus Todo-Poderoso. Nós podemos encontrar milhares de pessoas. Uns são cegos, outros são mudos, outros são sem braço, sem perna. Estão tendo problema de cada parte do corpo. E quando nós olhamos para eles, é importante nós valorizarmos o que Deus nos concedeu, para trazer essa sensibilidade de gratidão, essa emoção de gratidão, que é muito importante. Isso vai trazer, nós iremos valorizar mais e vai acabar com qualquer intenção e qualquer pensamento negativo, seja a inveja ou seja o que for. Mas quando vem o caso da fé, da religião, da espiritualidade, por outro lado, também é ensinado que devemos sempre olhar para aquilo que é mais alto, superior que nós, para que nós possamos ser incentivados. Para que isso também demonstra que o esforço, a- às vezes a pessoa até pode pensar, mas por que que a gente tem que olhar para aquilo que é baixo de nós? Isso desestimula. A gente tem que motivar olhando para aquilo que é rico, para a gente também fazer aquilo. Isso só fala quem é uma pessoa mundana, uma pessoa que só pensa nas coisas objetos. O Alcorão e o Santo Profeta também incentivou, não que ele não incentivou, mas incentivou na direção correta, não na direção errada, numa direção que é uma ilusão. Então ele falou que quando vem o caso de espiritualidade, obviamente não está aqui nessa parte, porque estamos falando das partes mundanas, né? Riqueza, tudo mais. Mas ele falou que quando vem o caso de espiritualidade, quando vem o caso da religião, a fé em Deus, olha para aquilo que é superior. Pronto, está resolvido. Aquela reclamação que tinha que olhar para algo que é superior para a gente estimular, para motivar, para ter uma motivação, já está aqui. Só que na direção correta, na direção da espiritualidade, não na direção mundana, não na direção onde as coisas são muito temporárias, onde as coisas não têm o seu valor, podem ter um preço, mas não têm o valor. Os verdadeiros valores existem nas coisas eternas. A fé, espiritualidade, isso é algo permanente, isso é que dá uma vida eterna. Então, devemos concorrer, devemos correr, devemos tentar aproximar ou tentar ultrapassar o outro na espiritualidade, tentar melhorar, aperfeiçoar a nossa fé. Isso é algo importante. Agora, quando vem o caso de coisas mundanas, riqueza, isso é uma corrida que nunca acaba. Não que o outro acaba, o outro também não acaba. Só que essa é meramente ilusão que não traz benefício nenhum, só traz um prazer temporário, mas por outro lado traz um benefício e prazer permanente, o encontro com Deus, que é um prazer que não tem limite. Outro dito narrado pelo Hazrat Osama bin Zaid relata que santo profeta, que paz esteja sobre ele, disse: aquele que receba um favor de alguém como forma de retribuição deve dizer a quem o favoreceu que Allah te recompense com a melhor das recompensas. Ou, em árabe, Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Jazakallah, que Allah te recompense khairan, o melhor recompensa.
Jazakallah khairan, que Allah te recompense melhor. É o mínimo que nós podemos fazer. Quando alguém nos dá um favor, nos favorece, dá um presente, dá algum favor, né? Com isso, ele terá feito o devido louvor. Isto é, terá cumprido a obrigação de agradecer. Nós temos essa obrigação de agradecer. Então, isso quer dizer que nós temos que, pelo menos o mínimo que nós podemos fazer, é nós dizer esse Jazakallah, agradecer das palavras. Isso é algo muito importante. No próximo dito, também é falado outra forma também como nós podemos retribuir, nós podemos agradecer, mas nesse dito é falado que o mínimo que estabeleceu algo é que você pelo menos fala Jazakallahu khairan. Porque às vezes é muito triste as pessoas, às vezes as pessoas que não gostam dos outros ou não, ou têm algum rancor, ou às vezes podem não gostar de um presente e acabam demonstrando insatisfação. Só que não sabem a situação da outra pessoa, não sabem como é que ele comprou aquele presente, como é que ele tentou conseguir aquilo. Então, mesmo que seja algo pequeno, pelo menos você mostra a satisfação, fazendo oração para ele. Porque oração é algo que você tem que fazer do coração. Você não pode ser o hipócrita e dizer só, não, vou dizer só. Tem que ser do coração. Então, isso automaticamente vai trazer um pensamento positivo, mesmo que a pessoa tenha alguma coisa trito um com o outro. E isso vai trazer proximidade com a pessoa que deu o presente. E outro dito, para finalizar, narrado pelo Hazrat Jabir bin Abdullah, ele relata que santo profeta, que paz esteja sobre ele, disse: se alguém receber um presente, deve dar algo em retribuição. É importante você dizer Jazakallahu khairan, né? Mas aquilo é o mínimo estabelecido, né? Aquilo é algo que é inevitável, né? Se não puder fazê-lo, deve elogiar o presente. Quem não fizer nenhuma dessas coisas não agradeceu a quem lhe deu o presente. O mínimo é você elogiar e dizer Jazakallah khairan, que Deus te dê a retribuição, a melhor retribuição, né? Mas o bom seria se você dar também algum presente para ele, mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja do mesmo tamanho, do mesmo valor que a pessoa deu. Mas isso vai trazer uma proximidade, isso vai trazer uma irmandade, fraternidade entre os irmãos. E isso que Islã quer criar, para que as pessoas possam sentir uma comunidade, possam sentir uma comunhão. Às vezes as pessoas fazem sacrifício financeiro, as pessoas dão no caminho de Deus, né? Mas aquilo é só para agradecer Deus e satisfazer Deus, né? Mas aqui, dando presente para os outros, às vezes fica um pouquinho pesado, porque você acha que a pessoa a quem eu estou dando não merece, porque ele tem, ou ele não precisava, ou você pode ter alguma coisa contra ele, pode achar ruim de dar presente. Deus quer acabar com todo tipo de rancor, com todo tipo de distanciamento entre os irmãos. E Ele quer criar uma harmonia. E Deus disse que os presentes, como a gente já falou sobre isso nas nossas aulas, que dando presentes um ao outro aumenta o amor entre os irmãos. Então, isso é algo importante. Você não precisa esperar um aniversário. Você não precisa esperar um ano novo. Às vezes, simplesmente você visita a casa de alguém e leva algum presentinho, alguma coisa, compra do mercado uma coisa, uma fruta, outra coisa. Isso já vai ser suficiente para você ter uma amizade mais profunda, você ter a proximidade com seus irmãos. Muito obrigado. Espero que tenhas aproveitado, gostado a aula.
Não tem dúvidas? Bom, eu tive uma dúvida, Sim, não pode achei falar. muito importante, eu queria saber em relação a uso de maquiagem mesmo com a mulher, isso é algo que é permissível, se for algo mais natural, mais discreto? Então, é muito bom essa pergunta, muito boa. É importante, antes de tudo, entender qual é o motivo da maquiagem, né? Qual é a intenção de fazer maquiagem? Obtendo a resposta disso, vai ser muito mais fácil de resolver essa situação, né? Porque é importante, entender por que que a pessoa quer fazer a maquiagem, por que que a pessoa, ou a pessoa quer ser atraente para quando está saindo na rua para os outros, quer chamar a atenção dos outros, quer ter uma atenção, atrair mais atenção dos outros, né? Ou ela quer, a mulher quer atrair a atenção do homem, do seu marido, né? Se agradar o próprio, né? A pessoa pode fazer para sentir melhor, não para atrair os outros, né? Muita gente dentro de casa também, como você falou, uma maquiagem tranquila, não muito exposta assim, fazem em casa também para sentir quando passou na frente do espelho, olhar para si e ficar assim, para a própria confiança, autoconfiança, para sentir agradável tudo isso, né? Então, tudo depende da intenção. Enquanto é o caso de você ganhar a atenção dos outros homens, andar na rua, ganhar, ser o centro da atenção dos outros, querendo que todo mundo que está ao redor olhe para ele e admira, isso é algo que dentro do Islã não é incentivado. É algo que o Islã fala que com isso começam vários problemas na sociedade. Por isso, inclusive, vem o mandamento do véu também, para cobrir a sua beleza. Para que as mulheres usam, e os homens também usam roupa adequada? Para cobrir a sua beleza. Então, se a maquiagem for para expor a sua beleza, é o oposto à filosofia do próprio véu. Infelizmente, hoje em dia a gente vê que muitas mulheres que são assim modelos, influenciadores e tudo mais, elas usam uns véus, abaias tão curtos que é muito aparente as suas formas do corpo, mesmo com a sua abaia. E assim morre a própria essência do abaia, né? A baia você veste para cobrir as formas do corpo, para não atrair outras pessoas, né? Então, essa forma não é certa. Agora, para satisfazer o seu marido, para se agradar, para sentir melhor, isso, e para aumentar o seu autoestima, você não só pode fazer, como deve fazer. Entendeu? Esse, na verdade, é a utilidade única, benéfica da maquiagem. Usar para si mesmo e para o seu marido, para a sua família dentro de casa, quando você mesmo não está saindo para lugar nenhum, só dentro de casa você está aqui, você pode vestir sem problema nenhum. Isso, inclusive, é algo que a pessoa sente melhor, né? A pessoa pode achar que quando ele vai fazer maquiagem, vai sair na rua, isso vai aumentar a autoestima. Mas na verdade é o contrário. Por quê? Porque ele depende, ele começa a colocar as suas dependências, suas emoções dependendo dos outros, dos olhares dos outros, das decisões dos outros. E a partir do momento que a pessoa coloca o seu agrado, sua autoestima na decisão dos outros, nos olhares dos outros, é óbvio que ele não vai conseguir satisfazer todo mundo. Um homem pode ser uma mulher, mulher pode ser a mesma. Um homem pode achar atraente e o outro homem pode achar não atraente.
E então, a mulher que colocou a sua dependência emocional na decisão do homem vai acabar perdendo a autoestima. Então, o que Nossa, ela achou que seria autoestima acaba trazendo problemas psicológicos. Entendeu? Hoje em dia, a mulher, infelizmente, tornou um objeto dentro da sociedade. Eles fazem propagandas com as mulheres que são mais atraentes e tudo mais. E isso acaba trazendo depressão das mulheres que não têm corpo em shape, que não têm um corpo Imam, que é o padrão Imam. da sociedade, né? Infelizmente. Muito Salam bom. aleikum, chefe. Cheguei atrasada. Walaikum assalam, não tem problema não. Já marcou a sua presença. Isso é importante. Tudo bem, pessoal, então. Espero que tenham aproveitado a aula. Depois eu mando a gravação para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, então. E aproveitem esse frio, essa onda do frio. Tchau, tchau. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam, barakallahu fik.